pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai para mais uma parte do vídeo. No outro vídeo eu não consegui mostrar a outra luta brasileira. Aí eu vou estar mostrando nessa parte do vídeo. A gente vai aprender um pouquinho sobre a história do jiu-jitsu brasileiro, a origem e alguns movimentos deles. Vamos lá? Começamos a desafiar os fortes, os valentões, os ligadores. Isso me dá autoconfiança. Sabendo que qualquer situação que eu for posto, eu vou me dar. Todo inglês já nasce famoso, aquele negócio. Ah, foi primeiro inglês e tal, já sempre um adianta isso. As pessoas aprendem que usem o jiu-jitsu como nós viemos usando. O jiu-jitsu não é só um patrimônio dos greys. O jiu-jitsu é uma força nacional, muita gente sabe. O jiu-jitsu, em princípio, é uma arte de defesa pessoal que existe há milênios no Japão, que foi quem assumiu a paternidade, porque dizem que veio da Índia foi à China, e da China o japonês pegou, aperfeiçoou e método oficial de defesa pessoal deles. Os monges budistas, lá do norte da Índia, algumas milhas acima de Benares, onde o povo falava ainda o dialeto Pali ou Laurikosh, nasceu um homem chamado Siddhartha Gautama. Esse homem foi conhecido como Yamuni, o príncipe solitário, mas hoje em dia é conhecido como Buda, o iluminado. Ele tinha uma espécie de religião, uma seita religiosa, que usava o nome dele, era o budismo. E essa seita, os monges budistas tinham que percorrer as estradas para disseminar o budismo. E eram assaltados e mortos e traziam um prejuízo muito grande para o budismo. Então eles criaram um sistema de luta que dava a eles condições de se defender dos ataques sem uso de arma, que era tentatória ao moral da religião deles. Os monges budistas, verdadeiros criadores do jiu-jitsu, que mais tarde, com a morte de Buda, assumiu o poder na Índia Siddhartha Privadasi, mais conhecido como Rei Asoka. E ele disseminou pelo mundo o jiu-jitsu, saindo para o Tibete, Birmânia, Sião, China e, por último, no Japão. O jiu-jitsu chegou ao Japão por volta do ano 200 a.C. Foi aperfeiçoado e ficou escondido de outros povos até o final do século passado. 100 anos atrás, os japoneses abriam seus portos e iniciavam um comércio com os ingleses. Estes ficaram maravilhados com essa nova visão de luta corpo a corpo. Uma luta dominadora chamada jiu-jitsu ou arte suave, em que homens fracos e leves venciam pesados e fortes. Mas os japoneses não ensinavam os ocidentais as técnicas dessa luta. Crime contra o Império, uma espécie de lei de segurança nacional. Devido à insistência dos ingleses em aprender essa arte, os japoneses ensinaram parte do jiu-jitsu, uma luta desenvolvida por Jigoro Kano e mais tarde chamada de judô. Por uma dessas coincidências históricas, o jiu-jitsu veio parar no Brasil e foi plantado por um japonês em solo fértil, numa família de imigrantes escoceses.
a chegada do Mitsuyo Maeda, no Pará, um japonês que veio representar o governo do Japão junto ao Brasil no comércio de castanha do Pará, foi morar na casa da família Grace. Gastão Grace era carioca, descendente de escoceses. Gastão era patriarca da família. Desistiu da carreira diplomática, fixou residência em Belém, tornou-se homem influente na cidade, casou uma moça da sociedade local e teve 8 filhos. Carlos Grace, Gastão Grace, Oswaldo Grace, Jorge Grace, Ilka, Helena, Mary e uma das maiores figuras da nossa história, maiores figuras dos nossos heróis, no meio de tantos heróis, o nosso querido professor Hélio Grace. Gastão Grace ajudou Essaí Maeda, conhecido como Conde Coma, a prosperar nos negócios em Belém. Em forma de gratidão, o Coma ensinou a Carlos, o mais velho dos filhos de Gastão Grace, os segredos do verdadeiro jiu-jitsu japonês. Nesse momento, nossa história muda bruscamente. E quando nós viemos para o Rio, o falecimento de meu avô, meu pai veio com a família para cá e meu irmão passou a dar aula. Ele não tinha assim uma atividade, vamos dizer, especializada, e amigos queriam saber jiu-jitsu, ele começou a dar aula de jiu-jitsu. No Rio de Janeiro dos anos 20, a família Grace encontrou uma capital da República agitada. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, rica em atividades culturais. Foi o período da criação do samba e havia festas por toda parte. Os bares viviam cheios onde os malandros e bons vivãs bebiam, dançavam e a honra ainda era defendido em brigas dentro e fora dos bares. Capoeiristas e boxers dominavam o cenário. Mas, como sempre, existiam os valentões, os malcriados e os infratores de plantão. Com a família Grace no Rio, puxados por Carlos Grace, esse quadro começou a mudar. Depois de um ano e meio, eu só vendo ele dar aula de manhã até de noite, eu não tinha... adquiri a prática de saber o que ele dizia e de responder as perguntas que lhe faziam. Fiquei um papagaio. Sabia as perguntas e as respostas. Um dia ele se atrasa, e com esse atraso, o aluno que veio dar aula, que era importante, do Banco do Brasil, e eu disse: doutor, o Carlos não está, o senhor quer que eu vá passando um programa no senhor? Ele, vamos brincar. Porque era garoto, tinha 15 anos. E no que eu dei aula, eu, como sabia aquilo tudo de cor, falei o que meu irmão falava, perguntava, dizia, mostrava. Quer dizer, era praticamente um professor, embora cópia. Quando meu irmão chegou, que quis dar aula, o aluno disse: olha, eu já fiz a aula com o Hélio e gostaria que ele continuasse me dando aula. Meu irmão, que nunca foi muito de morrer por trabalho, gostou. Primeiro, por saber que eu já sabia jiu-jitsu sem criança. Segundo, que eu ia dar aula por ele, que ele não tinha esse trabalho, eu daria. Resumo, fui nomeado professor dessa maneira. Mas que tipo de professor? Ensinava. Mas depois eu queria fazer, eu meio sozinho, não conseguia. Daí comecei, num esforço muito grande, para que pudesse fazer, a descobrir a diferença entre os movimentos que ele mostrava e o que eu teria que fazer. Essa foi a adaptação que eu fiz, que eu praticamente não inventei o nosso jiu-jitsu. Eu apenas adaptei a minha pessoa, criando formas de alavanca de acordo que nós possuímos, a dar aqueles movimentos que o japonês fazia à base da força e da habilidade. Jiu-jitsu brasileiro, Grace, é uma preparação do antigo jiu-jitsu, do jiu-jitsu de Kosen, do judô de Kosen, como os japoneses chamam, para transformar no jiu-jitsu Grace, que é o jiu-jitsu que o Hélio transformou e
criou esse sistema de luta, como ele mesmo diz, luta para fraco. É uma luta onde o fraco consegue vencer com o mínimo de dispêndio de energia. Hoje em dia vejo umas lutas aí e fico até meio decepcionado, porque é uma força muito grande. Eu acho que o sujeito, para ganhar um fraco e sendo muito forte, precisa luta, ele dá um soco na cabeça do cara, bota o cara no chão. Então o jiu-jitsu é exatamente isso. É o fraco poder se defender do forte. E para isso, você tem que usar a força do teu adversário e você tem que usar as alavancas. Imagine o Antigo Oriente. Os monges budistas que desenvolveram o jiu-jitsu viviam uma dieta física e espiritual. Alimentavam-se de grãos, eram magros, baixos, enfim, frágeis presas fáceis para ladrões, soldados, inimigos, vagabundos de estradas. Como por encanto, mais de 2000 anos depois, o jiu-jitsu reapareceu no Novo Mundo para beneficiar, entre outros, Hélio Gracie, aparentemente frágil como um monge. Eu pequeno, fraco, tinha vertigem, ninguém sabia a causa, depois vieram a dizer que era, vamos dizer, sistema nervoso. Eu era um menino cheio de complexo, cheio de recalque, queria ser valente, mas não queria ser medroso. E isso vai levando um cara, às vezes, para um caminho. Se eu não tivesse o jiu-jitsu, eu não sei o que seria hoje. Nos anos após a Segunda Guerra Mundial, os garoleiros, como de outros países, tiveram problemas. Passaram por grandes dificuldades financeiras e emocionais. Um grupo de garotos cariocas teve a sorte e o privilégio de conhecer o jiu-jitsu, a luta suave e Hélio Gracie. Frequentar a academia de Hélio Gracie foi um privilégio para Paul. A academia de Hélio Gracie era um local não apenas para aprender defesa pessoal, mas também era uma academia que servia para os meninos serem educados, preparados psicologicamente e prontos para superarem qualquer problema. Hélio Gracie era o mestre, psicólogo, educador, adorado pelos alunos. Ele era o super-herói de uma era pré-televisão. E dentro dele tinha um negócio que me despertava, porque era talvez aquilo que eu não consegui ser, o guerreiro, né? Aquele homem que depois, muitos anos mais tarde, eu vinha saber que ele também tinha sido franzino, tinha tido suas dificuldades de saúde. Então, talvez esse fato tenha despertado dentro de mim, pelo instinto natural de uma criança, tenha me despertado esse sentimento de proximidade com ele. Talvez ele fosse aquele guerreiro naquela hora, na hora que eu precisava para poder vencer a minha grande batalha, que era a asma, nada mais do que isso. É uma arte tão eficiente e dá às pessoas tanta segurança que tanto uma criança de 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos, como uma pessoa, como uma moça, uma senhora, um velho, qualquer um aprende e aproveita tanto, porque ele não tem ideia de como se defender. Você, por acaso, como a gente gostar um revólver na barriga, como você defenderia? Se eu te mostrar, é uma besteira, uma bobagem. Qualquer um que me gostar um revólver na barriga, eu tomo a arma dele como quem... Nada, bobagem, a mais boba do mundo. De maneira que essa simplicidade e a eficiência de defesa é tão grande que todo mundo se empolga. Uns porque querem ficar mais eficiente, outros porque não querem apanhar, outros porque a autoconfiança modera o sujeito, ele fica mais tranquilo, mais sereno. Qualquer um de vocês que aprenda o jiu-jitsu vai melhorar o modo de pensar, sim. Acontece que a nossa projeção veio devido às vitórias que nós tínhamos contra leigos, homens valentes, homens fortes, que nós procurávamos elementos para crescer. Como é que eu ia provar isso? Jiu-jitsu sem pegar alguém e vencer. Então começamos a desafiar os fortes, os valentões, os brigadeiros. Enfim, quem duvidasse da nossa superioridade física que aparecesse. No começo do século, os duelos armados perderam a força. Para tirar as diferenças entre inimigos, os homens brigavam em ringues, nos parques e nas feiras. Os mais jovens que desejavam ter uma luta ou defesa pessoal tinham apenas duas opções: aprender capoeira ou aprender o boxe. Os Gracie, principalmente Carlos e Hélio, criaram uma estratégia diferente: um marketing agressivo para divulgar o jiu-jitsu.
Imagine quem em sã consciência irá numa academia de uma luta com um nome estrangeiro. A maioria achava que a capoeira, um tanto vulgar, e o boxe, mais nobre, eram as melhores opções. Os Gracies passaram a desafiar todos os lutadores. O objetivo era conseguir alunos, popularizar o jiu-jitsu. Até a colocar anúncios no jornal, convidando pessoas para apanhar. Primeiro vencemos todo que era valente do Rio de Janeiro, Tico Soledade, mais não sei quem, enfim. Os brigadores da época apanharam todos. Aí precisaram arranjar gente para nos vencer, porque no início nós tivemos uma oposição muito grande. Oposição essa que no brasileiro é muito comum. Você começa a crescer, eles querem testar a eficiência do cara. Seja em que arte for. Se você chegar no Rio de Janeiro e disser que é o melhor, ele não acredita no que você diz, daí vai pagar para ver. E esse pagamento para ver, todos se deram mal, porque foram apanhando um atrás do outro, aí começaram a vir boxer, minha primeira luta foi com boxer, depois veio luta livre, depois veio jiu-jitsu, aí começou com japonês viu, todos começaram a apanhar. Durante 25 anos, os Gracie lutaram e venceram todos de lutadores. Carlos e Hélio Gracie foram os criadores do Vale Tudo. Imagine um homem de 60 quilos como era Hélio Gracie, de pouco mais de 1,60 m. Imagine sua bravura, técnica e coragem. A principal luta de Hélio Gracie nesses anos, a que mais deu ouro à família, foi uma batalha histórica de mais de 3 horas de duração, entre ele e Valdemar Santana. Essa luta espantou o mundo. Hélio Gracie brigou com Valdemar Santana, ele com 42 anos, ele com 22, uma diferença de peso de 4 quilos. Ele brigou 3 horas e 45 minutos. E essa luta só acabou porque o professor, já sem resistência, perdeu a luta por desmaio. Ele apagou e a luta se encerrou aí. Foi a luta que honrou. Em 52, eu parei de lutar. Foi a última luta que eu fiz com o campeão do mundo, Kimura. Que eu lutei, porque ele não quis lutar comigo, porque achou muito fraco lutar com ele, que ele pesava 100 quilos, era um homem forte, campeão mundial. Ele mandou me testar como vice-campeão do mundo. Pesava uns 15 quilos mais do que eu, 20. Gracie lutando com o Cator, da trupe do Kimura, de Yoshimatsu, tudo, ele ganhou a luta com o Cator dentro das pernas dele, da guarda. Entendeu? O Hélio foi metendo a mão e ele, deixando o Hélio com um determinado truque e habilidade, levou as duas mãos à gola e puxou, e o Cator dormiu num estrangulamento. Entre honrados praticantes de artes marciais, existem certas leis que sempre foram respeitadas por todos. Um lutador não desafia um. Este sim, quando desejasse, concedia a honra de um desafiante lutar contra ele. Nessa luta, também, ele não me venceu, embora eu tenha perdido. Porque meu irmão jogou a toalha num dado momento, pensando que ele ia me quebrar o braço, porque eu tinha um temperamento também meio aguerrido, eu não podia não querer bater, e ele, para me proteger, jogou a toalha. Quer dizer, perdi, mas não bati. Caramba, o gigante, sabe? Ele só foi superado porque o gigante sabia um jiu-jitsu primoroso. E que tinha 100 quilos e ele tinha 62, sabe? Então, essas coisas todas. E ele perdeu ali como guerreiro, um verdadeiro guerreiro. Não foi ele que pediu para parar. Foi o irmão dele que disse, jogou a toalha, disse, para, porque vai arrebentar tudo. Mestre Hélio Gracie, lutador, psicólogo, educador e estrategista de marketing. No início dos anos 50, já possuía muitos alunos. Sua academia no Rio funcionava a todo vapor, repleta de jovens e promissores futuros lutadores.
Esses meninos tinham, antes de se matricular, problemas psicológicos, muito comuns na infância e adolescência de qualquer homem. Esses problemas eram superados quando orientados por Hélio Gracie. Fui fazer defesa. E a defesa pessoal, então, foi a construção da minha base de vida. Porque aprender defesa pessoal representou para mim, como representa para qualquer um ainda hoje, para aqueles que sabem ensinar, ele representa a formação do indivíduo, quer dizer, a estrutura emocional do indivíduo, porque é você se afrontar com o imprevisível. O Hélio, além de grande lutador, além de ser um grande homem, ele era um grande psicólogo. Ele nunca leu um livro de psicologia na vida, mas ele tinha a psicologia dentro dele. Ele sabia lidar com o aluno, ele sabia motivar o aluno, ele sabia entrar no campo mental do indivíduo, de tal forma que os alunos, todos nós daqui, não só os alunos comuns, mas eu, Hélio Vígio, e Carson Gracie, Robson, nós tínhamos na tutela de Hélio Gracie, desenvolvendo. O método Hélio Gracie de ensino de jiu-jitsu incluía, e ainda inclui, além da parte técnica e seus movimentos repetidos à exaustão, também uma certa orientação espiritual, psicológica, uma preocupação com o bem-estar mental e físico. Esse é um educador e, na época, preparava seus meninos para enfrentar responsabilidades e compromissos, embora sempre com muita alegria e diversão. Então, o nosso treinamento, a nossa diversão, melhor dizendo, era lutar. Então, tudo que fosse diversão acabava em luta. Era uma luta no chão, era uma luta em pé, era um pega, era uma garra, era isso, era aquilo, resistência de pescoço, resistência de tração, de repulsão, e, enfim, tudo isso se resumia realmente em sermos um lutador de jiu-jitsu, bem um professor de jiu-jitsu. Vivendo inclusive com aqueles rapazes, pô, todos eles mais velhos do que eu, todos eles já com uma boa formação de lutadores, todos eles valentes, formados na academia do mais valente de todos os valentes, que era o Hélio Gracie. Caramba, ali dentro não era questão de eu me transformar num valente do negativo da palavra, de ser, sabe, um valentão de sair pra rua brigando. Não, ao contrário, era uma valentia interna, era o poder, era ser poderoso, era ser forte. Ser forte no sentido de poder vencer as barreiras todas, fossem elas físicas, morais ou o que fossem. Há um lado positivo do jiu-jitsu, que é o lado que, quando tem confiança em você, quando você sabe que não apanha, ou que ninguém lhe é superior, seja em que arte for, você fica automaticamente mais tolerante. Essa superioridade o jiu-jitsu nos proporciona, em que você pode tranquilamente discutir, ponderar, pôr o indivíduo no seu lugar, sem precisar brigar. E essa maneira de falar segura, tranquila, apavora geralmente os infratores. Carlos Gracie, o grande mestre do jiu-jitsu, além de ter ensinado aos seus irmãos, descobriu o segredo do universo. Alguém disse uma vez que o homem é o que ele come. Carlos Gracie percebeu isso e desenvolveu um sistema de alimentação diferente, onde se comiam alimentos compatíveis que não causavam reações pesadas, apenas uma digestão natural e mais bem adequada à luta. A profissão de professor de esporte não pode estar se sentindo mal. Como é que eu vou dar aula a uma criança, ou um adulto, uma senhora, um senhor, com dor de cabeça, dor de barriga? Então ele começou, como ele tinha muitos filhos, a estudar um método de alimentação que beneficiasse a ele, a família e a quem que... Os Gracie levam a alimentação tão a sério quanto o treinamento de jiu-jitsu. Carlos Gracie era um nutricionista excepcional. A tabela criada por Carlos combina alimentos compatíveis. Um sistema que pode ser facilmente seguido por qualquer pessoa. Para facilitar a compreensão desse método, Carlos Gracie divide os alimentos em grupos. No grupo A, os alimentos podem ser ingeridos entre si e com apenas um do grupo B. Por exemplo, você pode comer carne com a maioria dos legumes ou com vários tipos de saladas. No grupo B, os alimentos não combinam entre si. Arroz é incompatível com feijão.
No grupo C, os alimentos combinam entre si e com um do grupo B, mas sem prepará-los com gordura. Mamão e maçã são permitidos num suco ou naturalmente. No grupo D, os alimentos mais difíceis não combinam entre si e nem com qualquer outro. Abacaxi, maracujá e manga se encontram aqui. Grupo E é um ensaio sobre a banana. Ela combina com mamão, leite e melancia. Nunca coma banana, açúcar ou mel. No grupo F, conselhos especiais sobre leite e com quais alimentos pode ser combinado. Leite vai bem com banana, ovos cozidos e os alimentos do grupo B, como aveia e arroz. No grupo G, um destaque especial sobre creme de leite e sua combinação. Nunca coma carne de porco e evite doces enlatados, em calda, pimenta do reino, canela, picles e mostarda. Estudou isso para evitar que você, ao comer muito, fique indigestado. Se você comer uma quantidade enorme de qualquer comida, com sobremesa, com doce, com pudim, com carne, com arroz, você vai ter uma sensação, depois do almoço, diferente se comer combinado com... O que mata as pessoas, às vezes, que causa mal-estar, é que você almoça ao meio-dia, às 2h30 toma um sorvete, um refresco, um gelado, quando é 4 horas como um biscoito, quando chega às 6 quer jantar. Resumo, não deu descanso ao organismo. E o nosso organismo é como se fosse uma usina de açúcar. Trabalha permanentemente, 24 horas. Então, se você não der tempo de digerir o que você ingeriu e joga outra coisa em cima, é como quem está varrendo um chão e o outro jogando sujeira em cima. E não para de varrer nunca. O jiu-jitsu tornou-se hoje em dia, estou vendo pelo que eu estou acompanhando lá fora, é a vedete de todos os esportes. As competições que o Royce venceu no Ultimate Fighter, que eles criaram, que o Ryan criou, lutando com outras artes marciais, vencendo todos os campeões do mundo das outras artes. O primogênito de Hélio Gracie, Rorion, se identificou com a causa da família. Como um seguidor das tradições dos Gracies, Rorion é um profundo conhecedor das técnicas do jiu-jitsu. Um lutador invencível e com uma formação acadêmica adequada, ele é advogado. Pode aspirar novos patamares para o esporte desenvolvido por seu pai e tio. Rorion tem o perfil de um empreendedor com objetivos certos e inteligentes. Isso lhe permitiu ir no jiu-jitsu no maior país do mundo. O nome da família Gracie, principalmente como consequência do trabalho do papai, que fez uma árvore enorme de prestígio, de fama e de nome, todo Gracie já nasce famoso, aquele negócio. Né? Ah, tá filho do Hélio Gracie e tal, já é sempre um adianto incrível. Para mim era muito fácil, entendeu? Eu sou um cara que gosta das coisas, eu quero fazer as coisas acontecerem. Então, para crescer a vida inteira na sombra daquela árvore, sabe como é que é? Com todas essas facilidades, apesar de ser um troço altamente conveniente, não é da minha natureza. Eu prefiro criar alguma coisa. Então, sei lá, meu espírito de aventura e tal, depois de ter passado a oportunidade uns tempos nos Estados Unidos, eu resolvi, então, em 78, depois de me formar aqui, sentir que o casamento não tinha dado certo e tal, voltei para os Estados Unidos com a finalidade de botar o jiu-jitsu na América. Rorion foi sempre fiel às técnicas de aula da família Gracie. A filigrana e excelência dos movimentos treinados repetidamente. Isso cativou muitos alunos americanos durante um tempo. Rorion foi ator em Hollywood e ensinou não apenas artistas famosos como Mel Gibson e Chuck Norris, mas também policiais, soldados de forças especiais do exército americano. Nessa, eu tomando um gostinho desse troço, enquanto isso, tinha uma casinha pequena em Hermosa Beach, botei uns tatames na garagem, e todas as pessoas que eu conhecia, eu convidava para tomar uma aula comigo.
Nesse processo, um amigo, trazia o outro e tal, e quando ele trouxesse um amigo, ele dava outra aula de graça. Se trouxesse 10 amigos, ganhava 10 aulas de graça. Cada um dos amigos ganhava. Quer dizer, eu fui dando aula para todo mundo de graça. O pessoal gostava dessa e foi aumentando o boato que tem um cara do Brasil que ensina uma luta muito eficiente e tal. Quer dizer, o negócio foi crescendo aos poucos nessa base. Chegou um ponto que eu comecei a precisar de ajuda e trouxe o Royce para morar nos Estados Unidos comigo e me ajudar. Ele tinha 17 anos, faz mais ou menos uns 12 anos atrás. Os alunos aumentando, o Royce não falava inglês nenhum na época, mas falava jiu-jitsu. Então, eu ia trabalhar no negócio de cinema e deixava o Royce dando as aulas na garagem lá de casa. Foi aumentando, aumentando, chegou um ponto, a gente tinha 127 alunos tomando aula, 7 dias por semana, das 7 da manhã às 9 da noite, isso na garagem da casa. E 80 pessoas esperando para tomar aula. O negócio foi aumentando. Em 1990, abrimos a academia. Eu e o Royce montamos uma academiazinha, lá em Torres, uma academia modesta e tal, pequena. Mas em 2 anos, o negócio começou a pegar fogo e a gente dobrou o tamanho da academia. Depois de alguns anos, sempre visa a expansão e a consagração do jiu-jitsu, Rorion criou o Ultimate Fighting, uma competição oficializada e lucrativa, herança dos desafios que Hélio e Carlos disputavam na juventude. Nessa de criar o Ultimate, que é um campeonato de vale tudo que não tinha regra, tal como o pessoal conhece, sem tempo, sem juiz, valia tudo, não tinha parada. Eu trouxe o John Mills, que é um cara muito conhecido nos Estados Unidos, para prestar um pouco de credibilidade ao evento. Quando você bota o nome como o dele, que tem muito peso em Hollywood, o pessoal olha para você de outra maneira, né? Não é o cara que faz luta, negócio de luta, era um cara que faz negócio de luta, mas o diretor criativo do evento era o John Mills. Então, quando eu botei o John, inclusive a desenhar o Octagon, eu e ele fizemos um negócio, porque a gente tentou tudo que era tipo de ringue para chegar naquela conclusão. Até um ringue que tinha areia em volta, para o cara pisar na areia, escorregar e não poder sair, a gente pensou nisso, um ringue de fibra de vidro, pensamos em botar um negócio de água, um jacaré, pensamos tudo, você imaginar, a gente imaginou tudo, teia de elétrica, entendeu? Com um negócio elétrico em volta, uma tela eletrificada, pensamos tudo aquele negócio, você pode imaginar, e fomos eliminando por que podia e por que não podia. No final acabamos com aquela que deu certo, agora virou moda tudo quanto é canto. Não é difícil construir um octágono. Leva-se apenas algumas horas para deixá-lo pronto para uma luta, mas é o ideal para um espetáculo de vale-tudo. Lutadores de qualquer arte marcial sentem-se à vontade e o público tem uma visão quase completa. Para realizar o primeiro Ultimate Fighting, Rorion teve de usar de toda a sua capacidade de homem de negócios. Reuni uma opção de aluno meu e falei, pessoal, vou criar um show de vale tudo, assim, 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 expliquei como é que era o negócio. E os alunos dos Estados Unidos, todo mundo botou uma grana e eu levantei o dinheiro para fazer o primeiro show, que eu não tinha. E $150 mil essa brincadeira. O pessoal botou a grana, com o show montado na mão, eu liguei para o pay-per-view e falei, olha, eu estou com um show pronto para fazer, preciso de alguém para transmitir no via satélite. Aí o pessoal gostou da ideia e fizemos uma sociedade meio a meio. O pessoal da Semaphore Entertainment e eu, né, a minha companhia, o All Promotion. Aí o negócio foi esquentando, quer dizer, fizemos o primeiro show, eles pensaram que ia ter uma audiência de 40 mil pessoas, mas teve uma audiência de 85 mil no primeiro show. Então o pessoal ficou doido. Aquela Forbes Magazine, que fala de pessoal de dinheiro e tal, falou que é a mais bem-sucedida franchise em pay-per-view history. Quer dizer, em todos os tipos de pay-per-view, o que mais se deu grana regularmente foi esse tipo de show. Royce é o maior vencedor de Ultimate Fighting, invicto em 3 edições. Royce possui a técnica perfeita de um representante da família Gracie com uma concentração impenetrável. Quando eu entro para lutar, eu já mais ou menos já tenho um plano de luta, já sei exatamente o que sei. Isso às vezes o adversário não sabe. A luta mais difícil é contra mim mesmo, é dentro da minha cabeça. Porque eu crio o meu adversário. Eu crio o adversário mais difícil.
eu me boto na posição, dentro da minha cabeça, na posição mais difícil. Se o adversário me pegar nessa posição, como eu sairia? Eu imagino, crio a situação dentro da minha cabeça e se eu consigo sair. Isso é o que me dá a autoconfiança. Sabendo qualquer situação que eu for posto, eu vou me dar bem. Hoje, o sonho de todos os lutadores de artes marciais é ver a nossa caveira. Todo mundo quer ver um Gracie perder, todo mundo quer ganhar o Royce. Então, há isso apenas. A parte desagradável que eu vejo no sucesso do jiu-jitsu é que nós, sem querer, arrolhamos e botamos um nó na garganta de todo mundo. Porque o cara que tem a sua academia de karatê, ou ele ensina jiu-jitsu, ou ele quer morrer de fome, e o pessoal não quer mais saber de karatê, quer fazer jiu-jitsu. É sempre necessário um líder numa revolução social. Assim como é fundamental um ídolo na evolução de um esporte. Rickson Gracie, mestre e lutador de jiu-jitsu, é um super campeão brasileiro. Em qualquer esporte em fase de expansão, aparece um atleta que se destaca. E às vezes ele vem na imagem de Pelé, o atleta do século, ou de um Emerson Fittipaldi. Rickson é um campeão brasileiro no mesmo nível de nossas maiores estrelas. Ele tem o carisma e as qualidades de superstars do esporte. Talento, conhece as técnicas do jiu-jitsu, sereno, confiante. Ele passa exemplo de integridade e dignidade, maturidade profissional, nos mesmos moldes de seu pai, Hélio Gracie. Rickson Gracie é a maior lenda do jiu-jitsu mundial. Desde o final dos anos 70, Rick é estabelecido um nome temido por seus adversários, respeitado por seus amigos e idolatrado por seus fãs. Rickson Gracie é a imagem da luta perfeita. Ele atingiu o mais alto grau de excelência e conhecimento do jiu-jitsu. Talvez nem mesmo imaginado pai Hélio Gracie. Tudo que eu fiz na vida foi voltado para o lado positivo das coisas. Eu acho que o próprio jiu-jitsu, hoje em dia, ele às vezes é deturpado. As pessoas ensinam, acho que talvez só o Gil, entendeu? Só como é que faz para bater nos outros, como para ganhar uma luta. Eu acho que jiu-jitsu é muito mais do que isso. É a filosofia que a gente tem que ter, que dá realmente uma globalidade ao esporte, que é... Você vê outras martial arts, como o karatê, que não tem a mesma eficiência do jiu-jitsu, mas tem um lado bonito que é a disciplina, que é a maneira com que eles se tratam, ou as maneiras com que eles identificam o zen aspecto da luta, entendeu? E eu acho que o jiu-jitsu precisa disso, não é uma coisa que esteja fora do jiu-jitsu, simplesmente porque o jiu-jitsu é uma luta. A minha preocupação, hoje em dia, é realmente unificar o jiu-jitsu como uma coisa que tenha também o lado filosófico, tenha também os benefícios e as condutas, o senso de conduta moral e ética do atleta, que tenha, entendeu? Que faça o atleta entender que esse poder que ele adquire não é o poder que ele vai usar para o mal ou para, entendeu? Ele tem que ter um equilíbrio. Você dá um revólver na mão de uma criança, é perigo na certa. Você dá o jiu-jitsu na mão de uma pessoa que não tem a formação moral, é o mesmo perigo. Então, em termos de associação, eu tenho a obrigação, dentro do meu coração, de querer dar o meu jiu-jitsu, mas não só a parte da luta, mas o que eu aprendi desde criancinha na academia, que é como se portar com relação ao mais fraco, como se com relação ao mais forte, de não ter medo das situações e não ter controle emocional para saber ponderar, para saber perdoar, para saber relevar muita coisa, levar para casa. Essas coisas são importantes, entendeu? Porque o esporte é feito exatamente dessa filosofia. Sem dúvida, ele está certo.
Rickson seguiu fielmente os ensinamentos de seu pai. Assim foi possível ele se tornar o maior lutador de todos os tempos em qualquer arte marcial. Rickson tem 470 vitórias e nunca derrotado. Os adversários de Rickson mal tocam seu rosto durante os combates. Ele derrotou brasileiros, americanos e japoneses. Mas as lutas que o revelou como um futuro campeão foram travados contra o Zulu, um negro de 1,95 m, um atleta. Foram combates memoráveis. A luta do Zulu, a mais difícil foi a que não foi em Brasília, que foi a minha primeira luta profissional. E depois eu lutei com ele de novo no Maracanãzinho, numa luta que foi um pouco mais, não digo mais fácil, mas um pouco de uma estratégia. Ele não queria perder, ele sabia que eu era forte no chão, então ele botou vaselina, ele lutou para empatar a luta, entendeu? E foi uma luta um pouco mais tática do que violenta e como mais louca, entendeu? O jiu-jitsu, ele evolui, é uma coisa que são dois animais, dois seres humanos, mas desenvolvendo uma coisa como um animal. Você não pode prever o que dois leões vão fazer quando eles brigam, entendeu? É uma coisa que pode ser qualquer coisa pode sair dali. Rickson, a exemplo de seus irmãos Rorion e Royce, também foi para a América conquistar os Estados Unidos. Em terras gringas, Rickson mantém a tradição da família. Dá aulas, disputa combates, eventualmente participa de torneios válidos. Em 94, seu prestígio cresceu ainda mais vencendo um Ultimate Fighting no Japão. No ano seguinte, ele repetiu o feito em grande estilo. Derrotou 3 japoneses. Mas não pensem que Rickson é só talento. Sua técnica é associada a um treinamento eficiente, unindo os segredos da família Gracie, técnicas de respiração e yoga e métodos modernos. Rickson Gracie é pura determinação e concentração. Sua vontade de vencer é única e insuperável. Tudo está acontecendo em volta, mas na verdade aquilo que você escuta são os anos de treinamento e dedicação que você mesmo acredita em você. Você tem que acreditar no que, entendeu? No que você vai fazer e na capacidade que você tem de resolver a situação imediatamente quando a situação aparece. Em qualquer carreira ou em qualquer situação que a coisa tenha, entendeu? O que o produto seja bom, o que eu acredito que o jiu-jitsu e que eu acredito que os meus resultados como profissional são os melhores dentro do que eu posso esperar, mas existe a necessidade de um suporte na parte de organização, de infraestrutura, de business. E não podia ter encontrado uma pessoa que viesse mais perfeito para esse tipo de posição do que a minha mulher, que está por mim 100%. Um dos segredos que tem sido para a gente é a gente estar sempre escalando como se fosse uma montanha, tá? Então, 94 foi uma coisa, 95 a gente quis que fosse maior e foi. Foi no Budokan, foi muito bem produzido e de lá visualizou esse evento maravilhoso, enorme que aconteceu agora, que foi o Pride One, que é o reflexo dessa visão que a gente teve. Engraçado que foi até a gente estava no aeroporto quando a gente falou isso, quando acabou 95, a gente vai fazer um negócio agora enorme para levar o esporte nível.
Entre todos os eventos que Rickson participou, o Pride One, realizado em outubro de 1997, foi o mais espetacular. Rickson Gracie derrotou seu oponente em 4 minutos. Mas o show quebrou pelo menos 2 recordes. Rickson recebeu a fabulosa quantia de $1 milhão e mais de 48 mil pessoas assistiram a esse desafio. Uma luta entre Rickson e Takada, o maior lutador japonês dos anos 90. Um verdadeiro ídolo em seu país. Foi um espetáculo emocionante. Com 30 segundos para acabar o primeiro round, eu decidi mudar a estratégia e surpreendê-lo numa chave de braço. E mesmo que ele fosse suficientemente esperto para se defender e eu fosse perder a posição que eu tinha adquirido, a montada, que é uma posição importante para nós, estaria mesmo no final do round e a gente ia começar em pé do mesmo jeito. Por isso que eu arrisquei uma chave de braço. Com essa vitória impressionante, Rickson se consagra como o maior lutador deste final de século. Imbatível, líder e famoso. Ele comprovou mais uma vez as teorias de seu pai, Hélio Gracie, sobre a qualidade de vida, respeito, controle emocional, equilíbrio físico e mental. Meu pai, ele, além de ser um grande atleta, ele sempre procurou dar em casa todos os conselhos e todas as informações necessárias para a formação de homens de valor, de caráter, de respeito, de verdade, de senso de família, de fraternidade. Então, esses valores que eu vi em casa são os alicerces hoje do que eu sou. E isso foi exatamente a essência do jiu-jitsu que nós temos hoje, que quando nós voltamos ao Japão hoje, nós sentimos que o jiu-jitsu que eles tinham, hoje em dia foi bem superado pelo nosso jiu-jitsu atualmente, exatamente pela intervenção e pela evolução que começou com o meu pai Hélio. Todo mundo que quer uma arte marcial, ele não quer uma arte marcial inferior à outra. Todo melhor. Se eu lhe der um automóvel, uma bicicleta, você prefere o quê? Bicicleta ou automóvel? Todo mundo quer o melhor. Então, o jiu-jitsu agora está comprovadamente, pelo mundo inteiro, ser a arte marcial mais eficiente, a mais fácil e que não exige dos seus alunos nenhuma qualidade física.